Oi, o meu nome é Becca, mas nenhum dos meninos da minha cidade sabe. Os meus pais são super rígidos e não me deixam falar com nenhum deles até que eu me forme. Eu só falo com o James porque os nossos pais são amigos desde sempre. Bom, pelo menos eles eram, até aquela festa de noivado. Aquele foi o dia em que a Billie Eilish em pessoa parou no meio de um show privado só para expor um segredo que acabaria com a minha família e as minhas amizades. Mas olha, ela não foi bem a vilã naquela hora. Os culpados estavam do meu lado. Mas antes de eu te contar tudo o que aconteceu, lembra de curtir e se inscrever para ouvir mais histórias. O James, a minha irmã mais nova, Willow, e eu estudamos numa escola particular. O James entrou porque tem grana e nós duas ganhamos bolsas de estudo. Nós dois sempre fomos melhores amigos, mas a minha irmã mais nova tinha uma queda por ele desde sempre. E como a gente vivia grudado, ela sentia ciúmes disso. Um dia eu tava conversando com o James e a Willow passou do meu lado e derramou uma garrafa de suco em mim. Óbvio que não foi sem querer. E ela tentou fingir que foi. Mas eu sabia por que ela tinha feito aquilo. Aí o Jason, o irmão mais velho do James, apareceu. Ele pegou um pano úmido e começou a ajudar a me limpar. Mas o James também veio e quis fazer a mesma coisa. Ele ficou olhando pro Jason como se ele fosse culpado, ou sei lá. Uns dias depois, eu tava estressada por causa da escola e da Willow. Sabe como é ter uma irmã que a gente tem vontade de arrancar os cabelos? Aí o James me fez uma oferta que não tinha como recusar. Ele e o irmão estavam indo pra uma festa chique em Hollywood. Eles sabiam onde era porque o pai deles era dono de uma gravadora. Eu queria muito ir. E aí eu fui pedir pros meus pais. Mas eles disseram não. Mas o James não aceitou um não como resposta. Ele veio por fora da minha janela com uma escada pra me ajudar a escapar. Parecia que a gente estava fugindo da prisão ou sei lá. Principalmente quando meu pai ligou uma lanterna pra ver o que estava acontecendo. Assim que eu cheguei na festa, eu me senti nas nuvens. O James pegou na minha mão e perguntou se eu queria beber alguma coisa. Eu fiquei tão distraída com a sensação de estar de mão dada que eu não consegui dizer nada. Ele saiu para pegar as bebidas e foi aí que eu vi o Shawn Mendes. Eu queria gritar que nem uma personagem de anime. Eu tava tão animada que eu achei que meu coração fosse pular pela minha boca. Quando o James viu por quem eu tava babando, ele revirou os olhos. Ele parecia incomodado, mas depois ele me desafiou a tentar pegar o número do cara. Eu achei que era brincadeira, então eu disse que eu iria se ele pegasse o telefone da mulher mais famosa da festa. E sabe o que aquele maluco fez? Ele topou, tomou um drink e sumiu no meio da multidão. Eu não tinha escolha a não ser falar com o Shawn. Eu bebi o máximo que eu aguentei, porque eu tinha que dar um jeito de ter coragem para passar por uma multidão de garotas se eu quisesse falar com ele. E depois dos drinks, eu comecei a me sentir bem confiante. Eu me senti como a RuPaul no palco. Eu era dona de tudo ali, e o Shawn ia ser meu. Mas quando eu cheguei perto dele, uma mulher de salto alto prata me passou a perna e eu tropecei. Eu caí na piscina, na frente do Shawn Mendes. Pior ainda, eu tava usando um vestido branco transparente. E pior de tudo, eu não sei nadar. Eu fiquei me debatendo, feito uma Magikarp, gritando por socorro. Eu senti a água entrando no meu peito e depois 2 braços fortes me segurando. Eu tava acordando e apagando, mas deu pra ver que foi o Jason que me tirou da água. Ele me deitou ali e fez uma respiração boca a boca. Quando eu voltei a respirar, eu abri os olhos e vi o James parado do lado, com cara de quem tinha tido o coração arrancado. O Jason me enrolou num cobertor e me perguntou o que eu tava pensando bebendo tanto. E eu contei pra ele. O Jason riu e disse... O James é uma má influência. Ele não leva nada a sério. Você devia parar de falar com ele se quiser fazer algo da tua vida. Ai, aquilo doeu. Eu tentei dizer que ele estava errado, mas ele só disse... Posso te ajudar se você quiser. Ele foi bem sexy, mas o beijo que ele me deu depois foi mais sexy ainda. Quando nos soltamos, eu vi o James indo embora. Eu empurrei o Jason pra longe e ele tentou me beijar de novo. Mas quando eu me soltei, o James já tinha ido embora. No dia seguinte, eu me senti como a Regina George depois que foi atropelada pelo ônibus. E como se não bastasse, a Willow entrou no meu quarto e começou a gritar. Eu sei tudo sobre a festa. No começo eu pensei, bom, que ótimo, porque eu não me lembro de nada. Depois eu entrei em pânico. A Willow levantou a saia e mostrou os sapatos prateados que ela estava usando. Eu percebi que foi ela que me fez cair na piscina. Não conto pro papai e pra mamãe se você parar de falar com o James, ela falou. Eles me mandariam para um colégio interno se descobrissem. Eu ia perder a minha liberdade. Então eu tive que concordar.
Quando o James chegou para nos levar para a escola, a Willow passou na minha frente e agarrou ele pelo braço. Ele olhou para mim esperando que eu fosse dizer alguma coisa, mas eu só passei por eles. Nas semanas seguintes, foi difícil ignorar o James. Mesmo sem poder falar com ele, eu queria estar por perto. Então, eu meio que virei uma stalker. Eu entrei em todos os clubes que ele tava, fiz várias atividades. Ele tinha começado a participar de umas coisas malucas, tipo cerâmica e crochê, e eu saquei que ele tinha entendido. Teve um dia que eu fui no banheiro e o James foi atrás de mim. Ele me perguntou por que eu tava ignorando ele. Eu não sabia o que dizer. O meu cérebro idiota vomitou a primeira coisa que pensou. Mercúrio está ultrapassado. Eu sei, foi bem idiota. O James estava quase chorando quando ele disse: se você vai ficar longe de mim, é melhor que faça isso de verdade. Foi nesse momento que eu percebi que eu tinha perdido meu melhor amigo. A escola sem o James era horrível. Mas piorou quando eu comecei a ouvir que ele estava namorando alguém famoso. Eu lembrei do desafio na festa e eu sabia que eu tinha que descobrir quem era. De qualquer jeito. Um dia eu segui o James até um restaurante chique, mas como eu não tinha reserva, não deu pra entrar. Então eu fui pelos fundos, peguei um avental e fingi ser uma garçonete. Eu sei que é loucura, mas não deu pra evitar. Eu tive que ver com os meus próprios olhos. Você já se sentiu assim por alguém? Um dos cozinheiros botou uma bandeja nas minhas mãos e gritou para que eu levasse o pedido na mesa VIP, onde o James estava com uma garota. Eu tentei esconder o meu rosto, mas deu tudo errado. Quando eu cheguei mais perto, eu vi que a garota era a Billie Eilish. A Billie Eilish! Aí eu escorreguei, derramei tudo em mim, saí correndo e voltei para casa chorando. Quando eu cheguei na escola no dia seguinte, as pessoas estavam sussurrando sobre mim e me provocando. Eu não entendia até que eu abri o meu armário e vi centenas de fotos minhas, toda suja, com o James e a Billie Eilish me encarando. Todo mundo no corredor riu. A Willow perguntou se meus pneus estavam carecas. Aí eu entendi que ela deve ter feito alguma coisa para os meus sapatos escorregarem. Enquanto a risada aumentava, o James chegou correndo. Ele estava quase abrindo a boca, mas a Willow olhou feio para ele. Então ele só abaixou a cabeça e foi embora. Foi quando a minha vida virou um verdadeiro inferno. Fiquei tão abalada pelo que aconteceu que as minhas notas caíram. Os meus pais me forçaram a arranjar um emprego porque achavam que seria um bom castigo por não estudar. Eu acabei trabalhando na Dunkin' e a Willow fez questão de contar pra todo mundo. Ela sempre levava as garotas mais populares pra rirem de mim. E bagunçava tudo, me forçando a limpar de novo. Mas em casa, ela era ainda pior. Ela me tratava feito a escrava dela, ameaçava contar pros nossos pais sobre a festa se eu não fizesse tudo o que ela quisesse. Eu tava tão estressada que meu cabelo começou a cair. Um dia, no ponto de ônibus, um carro chique passou do meu lado. Era o Jason e ele parecia transtornado. Depois que ele me beijou à força, eu não queria mais saber dele. Mas ele disse que tinha informações sobre o James. Eu entrei no carro e a porta trancou na mesma hora. O Jason me disse para parar de tentar fugir. Ele gostava de mim e queria ficar comigo. Eu tentei abrir a porta, mas ele deu risada. Ele me disse que se eu não desistisse e ficasse com ele, ele me faria ir para um colégio interno. Mas eu não me importava mais. Eu disse para ele contar para os meus pais. Não dava para ser pior do que a vida que eu estava vivendo. Eu consegui destrancar a porta e pulei para fora. O Jason gritou atrás de mim. Você vai ver como a sua vida vai piorar. Eu estava quase sendo mandada embora. Então eu já podia falar com o James. Eu contei tudo para ele enquanto eu chorava sem parar. O James me abraçou e disse que sentia a minha falta. Ele também me disse que nunca namorou a Billie Eilish, que eles só eram amigos. E pela primeira vez em muito tempo eu tive esperança. Aí ele fechou a cara. Você precisa saber de uma coisa. Mas antes dele falar, a Willow chegou e colocou a mão no peito dele. Tinha um anel de diamante gigante na mão dela. E ela disse: Você não soube? James e eu estamos noivos. Nós vamos ter um filho. O meu mundo caiu. Sem dizer nada, eu fui embora, tentando não chorar. Uma semana depois, me forçaram a ir na festa de noivado, porque as duas famílias iriam. A Willow desfilou pela festa, arrastando o James feito um cachorrinho. A única coisa boa é que a Billie Eilish estava dando um show privado, mas nem isso aliviou minha tristeza. A Billie parou no meio de uma música para fazer um discurso. Ela riu no microfone. A gente não devia estar comemorando o noivado do James e da Willow, já que o bebê, na verdade, é do Jason, né? Todo mundo ficou em choque. A Billie sendo a Billie, só largou o microfone e saiu do palco. O meu mundo veio abaixo. Jason e a Willow foram puxados pelos nossos pais. E dava pra ver que eles estavam encrencados. Por um segundo, eu senti como se o James e eu estivéssemos livres. Eu fui até ele chorando e nos abraçamos pela primeira vez em muito tempo. Mas a nossa alegria durou pouco, quando os nossos pais descobriram sobre a festa. O James foi enviado para um internato. Eu fiquei decepcionada com os meus pais e resolvi sair de casa. O Jason e a Willow foram forçados a se casar, e a vida deles era horrível, como eles mereciam.
Daí o James foi para uma faculdade de renome e eu também, com uma bolsa de estudos. Foi incrível quando a gente finalmente pôde se ver de novo. Quando ele me pediu em casamento, foi o dia mais feliz da minha vida. A Billy cantou na festa de noivado, mas sem discurso. Foi um sonho que se tornou realidade. Se a minha história puder servir de exemplo, é só lembrar que mesmo quando as coisas parecem horríveis, ainda existe esperança na vida. Me conte o que achou nos comentários aqui embaixo. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.